Então tá, estamos transmitindo. Boa noite a todos e todas que nos assistem aí nossas lives de segunda noite, né, do nosso projeto Inclui IFSC. Né, eu sou o Anderson, trabalho como intérprete de Libras aqui no campus Araranguá do Instituto Federal. Né, e hoje, para conversarmos um pouquinho mais sobre aquela temática que a gente gosta tanto, né, que é a temática voltada para a área da acessibilidade, da inclusão, né, falar um pouquinho sobre educação especial também. Nós temos a participação aí do nosso professor Fábio Santana. Boa noite, Fábio. Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. Obrigado, Anderson. Boa noite também, Anderson, a Jaque, que está fazendo a tradução, todos os amigos que estão acompanhando a gente. Um prazer estar com vocês aqui falando desse tema. Tá certo, obrigado. A gente tem também a parceria aí das nossas colegas, da Jaque e da Patrícia, né, que estão fazendo a interpretação simultânea para a língua de sinais. Né? Boa noite aí a Jaque e a Patrícia também. Bom trabalho para todos nós. Né? Só lembrando para aqueles que nos assistem, né, nós estamos transmitindo pelo Facebook, e quem quiser colocar lá, postar os seus comentários, quiser fazer alguma pergunta, pode postar lá, que aí no final da nossa conversa aí com o professor Fábio, aí a gente vai estar encaminhando essas perguntas para ele, tenho certeza que ele vai ter um enorme prazer aí em responder. Bom, para iniciarmos aqui, eu queria fazer uma breve apresentação do nosso convidado aí, do Fábio, né? Então, o professor Fábio, ele é graduado em Engenharia de Produção Mecânica pela Universidade de São Paulo, com sanduíche na Universidade de Stuttgart. É mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em Engenharia de Produção também pela Universidade Federal de Santa Catarina, com sanduíche no Instituto para Tecnologia e Trabalho da Universidade Tecnológica de Kaiserslautern, na Alemanha. Atualmente é professor de dedicação exclusiva do Instituto Federal de Santa Catarina, no campus Araranguá. Né? No IFSC, o professor Fábio, ele coordenou de 2009 a 2012 o NAPNE, Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas. E também foi chefe do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão, de 2011 a 2013. De 98 até 2019, atuou em 20 projetos de pesquisa e 14 projetos de extensão. Orientou 29 alunos de iniciação científica, 8 ainda em andamento, né, Fábio? 12 trabalhos de conclusão de curso de especialização, 9 ainda em andamento. Bom, Fábio, com toda essa formação, essa bagagem aí, a gente tem bastante aí para conversar. Uma hora vai ser pouco, né? Mas eu queria inicialmente, Fábio, que tu falasse um pouquinho para nós. Eu até citei ali, né, os muitos projetos de pesquisa que tu tem participado, né? E a gente que te conhece, assim, já ali de trabalho no campo, sabe que muitos dos teus projetos está sendo voltado para a área de acessibilidade, desenvolvimento de produtos e serviços para pessoas com deficiência, né? E aí, eu acho interessante essa questão, a tua formação ela é bem técnica, né? É uma formação bem na área das exatas, né? E a nossa temática aqui é bem voltado para a área das humanas, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, né? O que te motiva, o que te motivou a desenvolver esses projetos, né? Focados aí para o trabalho com pessoas com deficiência, né? O que te motivou, né? Eu queria que tu desse uma contextualizada para a gente. Legal, Anderson. Obrigado pela apresentação. Eu gosto de citar uma frase de um professor que trabalhou comigo no doutorado. Ele dizia que você ser técnico, ser engenheiro, ser mestre, ser doutor, ser pós-doutor, tudo isso é fácil. O difícil é ser gente, ele falava. Então, eu gostei muito dessa frase. E, então, isso me motiva muito, né? A trabalhar com essa área. E a motivação surgiu
quando eu entrei no IFSC em 2008, eu tinha muito pouca experiência com pesquisa, apesar de eu já ser mestre, né, durante a minha graduação, quem dera durante o curso técnico, né? Quase não tive contato com a pesquisa. Então, isso que a gente vivencia hoje no IFSC é muito bacana, né? Uma oportunidade muito bacana de o nosso aluno do curso técnico, né? Desde o curso técnico já está em contato com a pesquisa. Mas quando eu entrei no IFSC lá em 2008, aí eu queria começar a fazer pesquisa. E aí eu agradeço muito também ao professor André. O professor André, não sei se está com a gente aí, mas ele foi nomeado para diretor, e ele tinha um projeto de pesquisa em andamento, e eu tive que assumir o projeto dele, ele me convidou, né? E aquilo me motivou, né? E aí eu fiquei de olho, então, nos anos seguintes, nos editais que existiam. E um edital que a gente gostava muito de participar é o edital interno do IFSC, né? O edital que ele dá apoio para o projeto, né? Além de apoiar também o aluno. Então, a gente gosta muito de participar para conseguir recursos, né? E eu fiquei pensando naquela época, poxa, o que eu posso escrever, né? Para poder, então, contemplar esse projeto. Fiquei pensando. E aí, puxa, aí comecei a relacionar as coisas, né? Como você comentou, nós somos da área de exatas, existe trabalho da área de humanas, que não conversam entre si. Então, eu comecei a pensar, puxa, então, quem sabe a gente não começa a interagir. Então, o trabalho das exatas, de engenharia, até mesmo o design, né, que tem um trabalho já de interface, né, entre a engenharia e a humanas, essas áreas precisavam conversar. E a minha formação de engenharia de produção também tem um pouco de interface entre áreas, né? Porque a engenharia de produção surgiu para resolver o assunto entre o administrador e o engenheiro, seja qual for a área da engenharia. Eles não entendiam, não se conversavam. Então, eu já tinha um pouco esse perfil de interface, e aí, então, vendo essa possibilidade, né, de desenvolver pesquisa nessa área, foi o que me motivou. Ao contrário do que, às vezes, a maioria das pessoas que trabalham com pessoas com deficiência tem um caso na sua família, ou algum amigo, alguém próximo, né, e aí se motiva para trabalhar nessa área. Não é o meu caso, né, realmente eu enxerguei uma possibilidade, né, e é um prazer tão grande trabalhar nessa área, né, as pessoas são tão amorosas, é muito bom. É muito bom estar trabalhando nessa área. Então, esse foi o início da história lá em 2008, 2009, Anderson. Uhum. Que legal, Fábio. Eu sei que muitos desses teus projetos aí, eu acho que até queria que tu falasse um pouquinho, né? Apresentasse para nós um pouco desses teus projetos, né? Eu sei que tem alguns aí focado, né, para a questão de acessibilidade de pessoas cadeirantes, né? Tem alguns projetos que tu desenvolveu também para o ensino bilíngue, né? Para o ensino para pessoas surdas, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre esses projetos aí para a gente. Legal, Anderson. Eu vou então projetar uns slides para a gente conversar um pouquinho sobre essas questões, tá? E no primeiro slide que nós vamos projetar, a gente observa um assunto chamado desenho universal, né? O desenho universal, o que é? Nesse slide, a gente tem uma ilustração de uma escola. Na frente da escola tinha nevado, tinha bastante neve ali para os alunos poderem entrar na escola. De um lado tinha uma escada e tinha uma pessoa que trabalhava na escola que estava limpando a escada para os alunos poderem entrar. Aí um aluno que era cadeirante perguntou para ele: será que você poderia limpar a rampa para eu entrar? Aí ele respondeu: não, espera aí, eu estou limpando a escada. Depois que eu terminar a escada, eu vou limpar a rampa para você. Aí ele disse assim: poxa, mas se você limpar a rampa, todo mundo pode entrar. Então, essa charge, né, é uma charge que ilustra muito bem o que é o conceito do desenho universal, né? É uma solução que serve para todos, ou para a maioria, para a maior quantidade, o maior público possível, né? Então, nesse caso específico, a rampa, as pessoas que também não eram cadeirantes poderiam utilizar também, mas a escada não. A escada o cadeirante não poderia utilizar. Então, eu gosto muito de trazer esse exemplo para falar do desenvolvimento de produtos e serviços para tecnologia assistiva, que é o que eu tenho trabalhado. E eu vou nos próximos slides, pode passar o próximo slide. O próximo slide eu vou falar sobre um exemplo de produto.
tá? E depois, no outro slide, eu vou falar sobre serviço, né? Então, primeiro produto, né? Aí, nesse slide, tenho duas fotos. Do lado esquerdo da foto, eu tenho um usuário, um cadeirante, tentando trabalhar numa das máquinas que a gente tem no IFSC, no curso técnico têxtil. É uma máquina de estamparia, né? Fazer uma estampa numa camiseta, por exemplo, né? Ela tem uma prancha e aí a pessoa precisa poder ter acesso a essa prancha que fica a uma determinada altura. Então a foto está ilustrando um cadeirante com muita dificuldade para enxergar o que está acontecendo ali em cima, simplesmente por causa da altura, né? E aí do lado direito eu tenho uma foto da mesma pessoa na sua cadeira de rodas, utilizando o produto que a gente desenvolveu, que é uma plataforma de acessibilidade. Nada mais é do que, imagina um grande, como é que chama aquelas máquinas para levantar? Agora me fugiu, uma empilhadeira. Empilhadeira? Né? Isso. Imagina como se fosse uma empilhadeira, e aí o cadeirante, né, ele subiria ali no garfo da empilhadeira, de marcha ré, e aí a partir dali ele comandava a empilhadeira, né? Ele poderia levantar, poderia ir para frente, para trás, para onde ele quisesse. Então esse é o produto que a gente desenvolveu, né? Pensando então numa maneira específica, né, do cadeirante poder ter acesso aos cursos profissionalizantes do IFSC. Ele fez esse teste no curso têxtil, no laboratório de estamparia. Ele fez o teste também no laboratório de instalações elétricas. Você precisa acessar uma lâmpada, algum componente elétrico que fica a uma determinada altura, né? E então ele testou nesses laboratórios. Então isso foi um exemplo de produto desenvolvido para pessoa com deficiência, né? E eu vou voltar a falar sobre o desenho universal já, né? Só antes eu queria passar o próximo slide e mostrar um exemplo de um projeto que foi desenvolvido para desenvolver serviço, né? Quando a gente fala de produto, é mais fácil de entender, né? Às vezes as crianças falam assim, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser inventor, eu quero ser cientista, eu vou inventar um produto, né? Dificilmente ela vai pensar, vou inventar um serviço, porque o serviço ele é intangível, não é algo tangível, palpável, físico, né? Mas, na verdade, os estudos apontam para cada vez maior a necessidade, né, do desenvolvimento de serviço. O que a gente quer hoje em dia, na verdade, não é um produto. Eu não quero sair, eu moro no Arroio do Silva, eu não quero ir do Arroio do Silva para Araranguá, eu não quero ter um carro para isso, eu quero sair daqui e para lá. A maneira que eu vou vai determinar se existe um serviço ou um produto para isso. Eu não quero, por exemplo, ter uma máquina de lavar roupas, eu quero roupa limpa, né? Então, eu não preciso ter uma máquina de lavar roupa na minha casa. O vizinho pode ter, eu posso usar dele. Eu pode ter uma na cidade que eu vou lá e uso. Enfim, esses são exemplos de serviço, né? Corte de cabelo, né? A consulta médica, são todos exemplos de serviço, só para a gente entender um pouco o que é serviço. E nesse projeto foi desenvolvido um serviço para conserto de cadeira de rodas. Também uma necessidade que a gente observa regional, né? Em Araranguá, que não existe, né, esse serviço, né? Existe em Criciúma, e é pago e é bem pago, né? Então a gente observou, puxa, o cadeirante em Araranguá, como é que ele faz para consertar a cadeira dele, né? E aí, diante dessa necessidade, a gente começou a desenvolver o serviço. Então, o processo é semelhante a você desenvolver um produto. Você tem uma série de etapas, tarefas, que se desenvolve, passa por todas elas, como se fosse assim, você vai fazer um bolo. Você tem a sequência de atividades que você tem que aplicar para fazer um bolo. Então, para o produto é a mesma coisa e o serviço também. Então, aqui você tem no slide ilustrando do lado esquerdo uma das ferramentas utilizadas no desenvolvimento de serviço, que você tem para uma determinada função que o seu serviço vai ter, diversas opções de solução. Então, por exemplo, ali está ilustrando, você quer, como é que você pode consertar a parte, vamos supor, a parte de tecido da cadeira, né? Você pode levar numa estofaria, ou você pode ir num costureiro, uma costureira, né? Ou você pode ir na sua própria casa. Então, são as diferentes possibilidades, né? E assim, para cada função que o serviço vai ter, então, consertar a parte mecânica, consertar a parte eletroeletrônica,
essa parte de tecido que eu já falei. Para cada uma dessas, você vai ter uma solução diferente, e aí, juntando todas essas soluções, você tem uma alternativa. Então, é isso que essa foto do lado esquerdo está ilustrando. É uma ferramenta muito importante no processo de desenvolvimento. E ali do lado direito, você tem na parte de cima uma outra foto que ilustra o protótipo desse serviço. Tem uma ferramenta também para desenvolvimento de serviço. Você faz um rascunho à mão livre, né? E aí você mostra para as pessoas, e as pessoas conseguem, com base nisso, avaliar o serviço. E na parte de baixo tem um mapa de Araranguá, e aí é como se fosse a prototipagem do serviço, né? E diferente do produto, que tem um protótipo físico, o serviço não tem, né? Então, o protótipo dele também é virtual. Então, tem esse mapa da cidade, ilustrando onde seria a sede do serviço, aonde ele iria para chamar o serviço através de uma associação para pessoas com deficiência, onde ele levaria a parte eletrônica, a parte mecânica, etc., né? Então, com isso, o usuário consegue avaliar o serviço. Então, esse slide ilustrou o desenvolvimento de serviço, tá? Agora vamos passar para o próximo slide, por favor. Então, além de desenvolver produtos e serviços para a pessoa com deficiência física, que eu vinha trabalhando desde 2009 até 2016, em 2016, depois que eu voltei do doutorado, eu conheci o Anderson, que está aí com a gente, e aí me estimulou muito a gente desenvolver pesquisas, não só na área de deficiência física, mas na área de deficiência auditiva também. Então, foi quando a gente pensou, puxa, eu sou professor lá no IFSC de SolidWorks, é um programa para desenho no computador, é um desenho técnico. E aí a gente tinha um aluno surdo na nossa turma. E aí, puxa, como é que nós vamos fazer? Vamos desenvolver um material, então, pensando nele. E aí a gente desenvolveu, então, aula em bilíngue. Né? Ali nesse slide, então, está ilustrando uma dessas aulas, onde a gente tem no fundo a imagem do programa utilizado, e está sendo ilustrada ali uma peça, uma das peças que os alunos desenham no curso, e mais um pouco à frente ali tem o Anderson, fazendo ali a interpretação, né? A tradução do que eu ia dizendo em português para a linguagem de sinais. Então, foi um exemplo também, né, de trabalho não só com deficiência física, mas com deficiência auditiva. E aí tem outras, né, pessoal, deficiência visual, outras áreas que a gente pode também desenvolver projetos, tá? E aí, depois, no final, aí eu vou mostrar um slide com alguns links sobre possibilidades de pesquisa e também os meus contatos. Mas isso acho que a gente pode mostrar depois, né? Uhum. Perfeito. Né? Uhum. Tu que manda aí, Fábio, se quiser mostrar agora, mas eu já queria pegar esse gancho aí que até tu falou, acho que até tu vai passar no próximo slide, né? A gente dentro ali do IFSC tem uma possibilidade enorme ali, né, de desenvolver pesquisa, né? Embora a gente está vivendo num cenário aí cada vez mais difícil, né, no que diz respeito a cortes orçamentários, né? Mas ainda assim a gente tem bastante possibilidade de pesquisa, né? A gente, e assim, às vezes em conversas com profissionais que atuam aqui na rede pública, né, no município, aqui da região da AMESC, também o pessoal que atua nas escolas aí do estado, né? Uma das grandes dificuldades é justamente essa, de às vezes ter uma carga horária, o profissional que está lá, o docente, ter uma carga horária de 40 horas dentro de sala de aula, né? E às vezes não ter um tempo disponível para poder estar fazendo pesquisa, né? Que estratégias que tu acha, Fábio, assim, que poderiam ser utilizadas, né? O que tu acha que poderia motivar para que outros projetos similares ao que se desenvolve ali no IFSC, os teus próprios projetos, outras pessoas pudessem fazer isso, né? Claro, levando em consideração a sua realidade dentro do seu local de trabalho, né? O que tu acha que seria uma boa estratégia para esses profissionais que desejam fazer pesquisa também?
Isso mesmo, Anderson. Isso que você falou, né, é muito importante a gente lembrar sempre, né, que cada docente, né, na sua instituição, nas esferas municipais, estaduais ou federais, vão ter diferentes realidades, né, de disponibilidade, né. No IFSC, por exemplo, a gente tem, né, a disponibilidade para ensino, pesquisa e extensão, né. Já como você comentou, né, nas municipais e estaduais, geralmente a carga horária de ensino preenche toda a atividade do docente, né. Então, realmente, sobra pouco tempo. E aí eu entro naquela questão, né, do amadorismo, né? Que eu costumo dizer assim, que o amador é aquele que ama o que faz, né? Então, ele dá 60 horas de aula, mas ele gosta tanto de pesquisa que ele mesmo assim vai fazer uma pesquisa, né? Faz no amadorismo, que ele ama muito aquilo que faz. Mas eu vejo a possibilidade, né, de profissionalizar a história, né? Então, será que, então, numa organização dessa, um professor que mostre, né, uma vontade de pesquisar e gostaria de ter um pouco de disponibilidade, que seja 1 hora por semana, né? Será que, então, não é possível reestruturar a distribuição de aulas para que um desses, né, tenha acesso a essa atividade de pesquisa? Para não ficar mais na questão do amadorismo somente, né, que não é algo ruim, mas que realmente precisava estar institucionalizado, né? E aí criar estratégias para que então se conheça as fontes, né, de fomento, né? Eu costumo citar como exemplo um edital do CNPq, que é para apoiar o projeto de pesquisa para alunos do ensino médio. Então, aí nas esferas estaduais, né, teria essa possibilidade. O aluno ganharia uma bolsa de pesquisa, né, para ele simplesmente se beneficiar com aquilo, se motivar. E aí o professor orientaria, né? O professor não necessariamente um professor, pode ser um técnico também, né? Então esse é um edital que ele, por causa do valor, né, a bolsa é baixa, e ele não tem apoio para o projeto, é um edital relativamente tranquilo de você conseguir, né, para começar. Eu digo, né, que pesquisar e coçar é só começar, né? Então você precisa começar. Então essa é uma boa maneira de começar. Agora, precisa, né, as instituições estaduais, né, entrar em contato com o CNPq para ver como que a sua escola poderia então, se beneficiar também desse recurso, né? Porque eu sei que o IFSC, né, participa, né? Então, como servidor do IFSC, eu posso enviar projetos para esse edital e conseguir bolsas para os nossos alunos, né? Agora, é interessante que o pessoal se informasse sobre como fazer isso nas suas escolas, né? Antes disso, uma maneira também é a gente fazer parcerias, né? A gente pode desenvolver um projeto que vai ser aplicado numa dessas escolas, né? E aí ter uma parceria com os docentes para ir já conhecendo, né? Participando de uma atividade de pesquisa, se motivando, se estimulando, para quem sabe, então, no ano seguinte, começar ele mesmo a coordenar um projeto, envolver os alunos da sua escola, né? Legal, Fábio. Isso aí que tu falou, eu acho interessante, né? Porque é um dos pontos altos, um dos pontos fortes dos projetos que nós desenvolvemos ali no IFSC, né? A questão do protagonismo discente, né? E pensar que, dentre os muitos alunos que estão ali numa sala de aula, claro, cada um vai escolher uma carreira, cada um vai traçar o seu caminho na vida, mas entre esses muitos vão estar os futuros professores também, né? E a importância, então, da gente trazer essa temática já desde cedo para ele, né? Que o que a gente observa muitas vezes, até tu trouxe ali na charge, né? Uma das grandes barreiras com respeito à acessibilidade é a questão atitudinal, né? Então, muitas vezes, outras barreiras, elas são quebradas, né? Barreiras arquitetônicas, mas a atitude é uma coisa que, às vezes, é difícil de tu vencer essa barreira. E a experiência mostra que, quanto antes a gente conseguir iniciar, criar essa cultura, né, a gente vai ter melhores resultados, né. Agora, eu queria também aproveitar e te perguntar, assim, com respeito a esses projetos que tu tem desenvolvido, alguns dos resultados, né? Já conseguiu implementar, assim, na prática, ver na prática, né? Tanto ali na questão dos teus projetos envolvendo ali a parte
de acessibilidade motor ali das cadeiras de roda, com respeito também à produção de material bilíngue para os alunos surdos, né? Que resultados, assim, tem surtido na prática? Isso, então, aquele projeto de produto que eu mostrei ali, né? Ele viajou, ele foi para São Paulo, foi exposto numa feira, na feira de profissões em São Paulo. Ele tem uma patente depositada, né? O que está faltando nele é a parceria com alguma empresa para produzi-lo, né? E torná-lo disponível. Isso aí ele não foi adiante, mas já caminhou bem. E a gente tem outros projetos em andamento, e agora a gente descobriu aí, graças a nossa amiga do IFSC, que me indicou uma empresa a São João do Sul, que trabalha com cadeira de rodas. Eles ficaram conhecidos porque eles desenvolveram uma cadeira que apareceu numa novela, mas eles então passaram a ser conhecidos e isso foi um impulso bom para eles. E eu entrei em contato com eles, eles têm muito interesse em fazer parceria com a gente, desenvolver projetos juntos. Isso vai ser algo muito bom, porque realmente o fim, né, da pesquisa tem que ser o mercado, né? Tem que colocar no mercado, né? Se vai ser em escala ou não, essa é uma outra questão, como eu comentei no começo da fala, né? Se a gente envolve mais público, né, torna o projeto mais universal, a gente tem mais chance, né, de atender as demandas também das empresas, né? Não adianta só a gente ficar lutando contra isso, né? Porque trabalhar com produtos específicos, a gente acaba ficando com uma demanda baixa e acaba tendo pouco interesse, né, das empresas em produzir. Então, como é que a gente pode tornar, né, os nossos produtos, né, o mais universal possível? Então, é isso, né? Esse o projeto também que você comentou de Libras, né? A gente desenvolveu e tem um livro, né, que está em andamento, que a ideia também é não só parar ali naquele... A gente fez introdução ao curso, né? De ter o curso completo, né? De ter o aluno realmente ter o material mais completo. Então, ter o livro e para cada capítulo do livro também ter o material em vídeo disponível, né? Uhum. Esse de serviço ele está finalizando agora também esse mês. E aí a ideia é tentar conversar com as esferas aqui, com a prefeitura, a gente consegue implementar realmente, né, partes necessárias, né, uma pessoa que vai atuar, um local para implementar, parceria com a associação para conseguir recursos via projeto, né? Então isso tudo também está em andamento ainda. Ah, interessante. Eu queria voltar ali também no que tu falou do projeto do desenvolvimento de materiais bilíngues, né, materiais didáticos, né, até pela questão da gente ter trabalhado junto, né, a gente conseguiu colocar na prática, né, executar o projeto ali na prática, né, tanto o projeto que previu ali aquele mini curso, né, introdutório, né, à eletromecânica, quanto o material de SolidWorks em sala de aula, né. Então, nós tivemos dois momentos, né, o momento onde tinha um aluno surdo, né, em sala de aula, e ele pôde ter acesso àquela aula inicial, né, aula teste, né, introdutória ao curso de eletromecânica, ele pôde ter todo o acesso ali na língua dele, né, e depois ele já, durante o curso, teve acesso a outra parte, né, um capítulo do livro, né, que é o livro utilizado na tua disciplina, né, em língua de sinais, né. Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso também, Fábio. Isso foi uma experiência muito boa, né? Realmente ter a oportunidade de não só assim apresentar o resultado, mas de trazer também a comunidade surda, né, de Araranguá para o desenvolvimento, né? Eles puderam trabalhar juntos com a gente, avaliar, né? Porque é um grande desafio sempre desenvolver os sinais específicos, né, para as áreas, né? Todas as áreas carecem disso, né? A área de eletromecânica não é diferente, né? Então, trabalhando junto com o Anderson aí, a gente sentiu bem isso, né? Nas aulas, quando eu falava palavras específicas, né? E era muito difícil, então, traduzir, né? Então, criar alguns sinais, né? Tudo é algo que a gente deixou também, né, para um próximo passo, né? De criar realmente sinais, de ter uma equipe
composta também com membros que são surdos, para que a gente possa validar o sinal, né, e criar um sinal novo, né. Isso tudo está ainda, né, tem muitas possibilidades, né, muitos campos, que a gente precisa de pessoas, né, para fazer vários projetos juntos aí e continuar os desenvolvimentos. É verdade, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho também, Fábio, assim, agora voltando naquela questão, né, de a gente, nos nossos projetos, os projetos que tu desenvolve, ter a participação, muitas vezes, massiva dos discentes, né, dos nossos alunos, né, e a gente observa que isso é uma experiência ótima, né, colocar tanto os alunos do ensino médio, né, em contato cedo com a pesquisa, né, tu até citou, né, o fato de tu ter contato, escrever propriamente um artigo, desenvolver pesquisa ao longo da tua formação, né, ao longo da tua graduação, né, e hoje a gente poder desenvolver isso com os alunos, eles ter essa oportunidade, é uma grande experiência, né. Como que tu percebe, assim, o Fábio, essa relação do aluno bolsista, né, e também que ganho que tu acha que tem para o aluno, não só ele estar inserido ali dentro da pesquisa, tendo essa oportunidade de pesquisar, mas também dentro dessa temática que ainda é algo que a gente batalha tanto, né, que é pela questão de acessibilidade, de inclusão, né, tanto de pessoas com deficiência quanto outros grupos minoritários, né, então, qual que é a importância que tu vê, né, tanto do aluno ter contato desde cedo com a pesquisa, quanto também ver que existe essa conversa entre a pesquisa e essas temáticas que eu citei. Isso, essa questão, né, do protagonismo docente é muito interessante mesmo, como eu comentei, né? Comigo foi aí a partir do mestrado que eu comecei aí a produzir algum material acadêmico, né, de artigo, livros, né? Então, o meu primeiro livro publicado eu já tinha, né, mais de 30 anos, né? E esse livro, ele, além de mim, tem um outro autor que é um aluno do IFSC, né? Um aluno que estava no curso técnico, menor de idade, né? Devia ter uns 16 anos na época, que aí já era um autor de um livro, né? Então, aquilo que eu fiz com quase que ele já fez com 16. Então, isso é muito bacana, né? Ali no IFSC, né? Ter essa possibilidade de pesquisar desde muito cedo, né? E o que eu estou sugerindo também para as escolas, né, estaduais começarem, né, já no ensino médio também e até mesmo antes, né? A gente sabe também que existem também incentivos antes disso, né? Para a educação básica também. Mas é uma questão muito, muito, muito bacana, assim, ver os alunos nos projetos, envolvidos, aprendendo, eles aprendem muito, né? Tem que partir do zero, nunca fizeram uma pesquisa, nunca escreveram um artigo, e a gente tem possibilidades, né, de eles viajarem para eventos, né? Os nossos alunos viajam aí pelo estado, apresentando até pelo país e até mesmo fora, né? Para apresentar em congressos. E é uma experiência muito boa para eles. Isso falando de uma maneira geral, né? Agora, especificamente os projetos, né, que eu tenho trabalhado nessa área, é muito gratificante as pessoas conhecendo, né, conhecendo os termos, conhecendo as pessoas com deficiência, né, vendo que as pessoas com deficiência são, antes de qualquer coisa, pessoas, né, quebra muito o paradigma que existe, né, as pessoas, né, não são diferentes, né, não são pessoas, enfim, né, então isso é muito bacana, eles se sensibilizam muito, né, e curtem bastante, começam a curtir a área, começam a curtir as pessoas. Então é muito bom ver isso. Aí os projetos, geralmente, eles envolvem entrevistas. Sempre fala para eles, pessoal, nós não vamos desenvolver um produto ou um serviço para a gente, né? Para eles, então a gente tem que perguntar para eles querem. Então vamos lá, eles fazem entrevistas. Quantas vezes os cadeirantes já vieram ali ao campus Araranguá dar entrevistas? Agora, na época, né, de isolamento social, estão fazendo também por WhatsApp e ferramentas de vídeo, né? Mas o contato é muito interessante, eles ganham muito. Né? Todos ganham, nós também ganhamos. Orientando Legal. também a gente ganha muito, né? Poxa, legal. Até aproveitando esse gancho,
para aqueles, assim, boa parte, né, a gente tem um público muito grande, temos recebido bastante feedback, assim, das pessoas que estão assistindo às nossas lives, né, e muitos, até, se não a grande maioria, são profissionais que atuam aqui na rede pública de educação, né, tanto no município quanto no estado, né, aquilo que a gente estava falando, né, às vezes esses profissionais, como a gente estava falando, não tem acesso, ou que não tem acesso, não tem tempo, enfim, para estar mais próximo da pesquisa, né, às vezes gostariam de estar participando, desenvolvendo projetos de pesquisa, e dentro dessa área, né, de acessibilidade, de inclusão de pessoas com deficiência, é uma área muito carente, né, aproveitando a tua ampla bagagem, assim, né, de muitos projetos que tu já submeteu, né, em diversos editais, caso esses profissionais queiram desenvolver pesquisa, além de CNPq, que é uma agência de fomento mais conhecida, quais outros lugares, assim, que as pessoas poderiam estar buscando para ter um apoio à sua pesquisa, aqueles que desejam fazer pesquisa, Fábio? Tá. Então, agora mostrar o nosso último slide, que ali eu coloco alguns links. Depois, quem quiser, né, pode entrar em contato comigo. E aí, no slide, eu deixo meus contatos, o e-mail, até o WhatsApp, né? E, além disso, também esse slide, né, eu acredito que possa ficar disponível também, porque tem um link aí já, né? Nesse primeiro link, você olha o mapa de financiamento de projetos culturais. Então, ele é específico para projetos que envolvem a área de cultura, né? Mas existe muito recurso disponível, né? Então, se você pega uma escola municipal, uma escola estadual que faz um projeto ali de dança, de música, né, de pintura, de canto, enfim, existe a possibilidade, então, de adquirir esses recursos. Nesse link aí, você pode ter uma ideia, né, dos projetos que são contemplados, você pode ver as instituições que são contempladas aqui na nossa região, o valor que foi conseguido, e aí você pode, com isso, se inspirar, né, para começar a escrever um projeto nessa área aí também, né? E o próximo tópico que eu coloco, né, também projetos para apoios culturais, né, como, diversos, né, Banco do Brasil, Caixa Cultural, Centro Cultural Banco do Nordeste, Correios, Eletrobras, Petrobras, Itaú, eles têm muitos recursos também para apoiar projetos, né? Além desses, tem os tradicionais, né, que aí são os de fomento à pesquisa mais conhecidos aí no Brasil, como CAPES, CNPq, ou específico no nosso estado, né, tem a FAPESC, que também tem muitos recursos para projeto, né? Tem a Lei Rouanet, também, que a gente explora muito pouco, mas poderia explorar mais. Então, existem muitas fontes de recurso, né? Só lembrando também, nesse link do mapa de financiamento, você também tem uma cartilha que te ensina a escrever projeto. Quais são os itens que eu tenho que ter no projeto ali, uma contextualização, definir bem o objetivo, definir o método que eu vou usar, os resultados esperados. Então, ele te ensina passo a passo ali para você começar a escrever um projeto. Muito útil. E ali abaixo desse slide eu deixo os meus contatos, né? Meu nome, meu e-mail e meu WhatsApp. E vai ser um prazer aí poder ajudar, né? Tá certo, legal, Fábio. Deixa eu só falar aqui o e-mail, como nós temos também um público de pessoas com deficiência visual que nos assiste, né? Então, o professor Fábio Evangelista Santana, né? O e-mail dele é fsantana@ifsc.edu.br, né? Aí o número do celular ali, né? Que é o WhatsApp também, né, Fábio? É 9995, ou melhor, 999950626, né? Quem desejar aí entrar em contato, né? Quiser qualquer apoio, né? E nós até falamos, né, Fábio, a gente sempre fica aberto aí, né? O professor Fábio, ele já foi coordenador do NAPNE, né, aqui no campus Araranguá, né? Antigamente tinha esse nome, né? Núcleo de atendimento a pessoas com necessidades específicas, né? Hoje a nomenclatura já mudou, né?
Núcleo de Acessibilidade Educacional, né? E o professor Fábio já foi coordenador, como eu disse, hoje é membro ali, né? E a gente continua ali pensando estratégias, desenvolvendo parcerias, né? E sempre com o objetivo, né, Fábio, de tornar mais conhecida essa temática, né, vencer essas barreiras, né, que a gente comentou aqui, né, muitas vezes barreiras não só arquitetônicas, quando a gente fala de acessibilidade, se pensa muito nisso, né, mas como tu trouxe, e eu repito mais uma vez, né, naquela charge, né, é a questão da barreira atitudinal, né, às vezes a atitude nossa é a principal barreira, né, e os projetos aí são uma excelente oportunidade, né, de nós vencermos essas barreiras. Queria deixar aí para tu fazer tuas considerações finais, ô Fábio. Isso, Anderson, é importante, né, a gente lembrar que o trabalho sem equipe não vai chegar a lugar nenhum, né? Tem um ditado africano que diz, né, se você quiser ir rápido, vai sozinho, mas se você quiser ir longe, vá com mais alguém. Então, no trabalho em um projeto, é fundamental a equipe, né? Porque vai funcionar como um corpo, né? Um corpo, se tiver um pé e um olho discutindo para saber quem é mais importante, né? Não vai chegar a lugar nenhum, né? Porque o olho, né? Se não for o pé, não vai a lugar nenhum, né? E o pé sem o olho, né? Também não vai dar muito certo, né? Então a gente precisa realmente de trabalho em equipe. Eu agradeço muito, né? Aos colegas aí do campus Araranguá, que sempre nos apoiam na área de mecânica, na área de elétrica, né? Poderia citar vários professores, né? Porque a gente na posição de coordenador de projeto, né? A gente só coordena as partes, né? Mas o desenvolvimento realmente fica com o pessoal que tem o conhecimento mais específico em determinada área, né? Não existe ainda, né, um super profissional, né? Que ele sabe Libras, ele sabe Braille, ele é formado em engenharia, ele é fonoaudiólogo, fisioterapeuta, e nem precisa, né? Porque Nem aí precisa. está o grande ganho, né? O trabalho em equipe, né? Então, também os trabalhos na área de Libras, né? Agradeço sempre muito aí ao Anderson, que a gente trabalhou sempre muito juntos, os outros colegas também da parte de tradução. É isso, né? Eu já falei para o Anderson, né, que eu resisto muito a aprender Libras, né? Mas eu posso contar com ele. E é isso, a gente não precisa saber tudo, né? Mas a gente precisa trabalhar juntos, né? E o aluno, né? Porque nós também, como docentes, embora no IFES, que já comentei, a gente tem um pouco mais de disponibilidade, também temos, né, os nossos compromissos com o ensino e os compromissos pessoais, enfim, né? Então, é necessário também o trabalho em equipe com os alunos, direto, né, conduzindo as atividades no dia a dia ali. Então é isso, o trabalho em equipe é fundamental, né? Eu agradeço muito a todos que sempre estiveram junto comigo aí nesses projetos, né? Citei só exemplos da área de mecânica e de elétrica, mas puxa, na área têxtil bem, né? Desenvolvendo projetos, né, para criar assentos e encostos para cadeiras de rodas personalizados, com estampa personalizada. Então, isso aí também agradecemos muito ao laboratório de estamparia, laboratório de costura, o pessoal do curso de moda. Então, a gente tem uma interação muito boa com todas as áreas do campus do IFES Araranguá, né? E tenho certeza que na cidade de Araranguá também poderíamos ter uma equipe muito maior ainda, né? Legal, Fábio. Que Isso ótimo. aí. Olha só, Fábio, a gente tem recebido aí alguns retornos aí pelo Facebook, né? A gente tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está assistindo, a Alana, né? Ela queria fazer uma pergunta aqui para ti, Fábio. Ela pergunta assim, ó: os projetos desenvolvidos surgiram da necessidade percebida em algum momento. Agora, com a pandemia, surgiu alguma ideia, algum projeto que pode ser trabalhado ou desenvolvido à distância? Olha só que interessante. Isso. Então, essa fase que a gente está vivendo agora, né? A gente tem que ir se adaptando, né? Bom, muitas coisas a gente consegue fazer à distância. Então, os projetos de desenvolvimento de produto, as etapas iniciais deles são conceituais, são teóricas e é bem possível de fazer à distância. Eu estou agora, nós estamos desenvolvendo um acoplamento
para tornar uma cadeira de rodas manual motorizada. Então, é como se uma cadeira de rodas se tornasse um triciclo, né? Você, sentado na sua própria cadeira, engata na frente, né, um guidão com uma roda motorizada. E é só acelerar e sair andando, né? Então, esse projeto ele está agora desenvolvendo até esse mês parte conceitual. E a partir de agosto seria o desenvolvimento, então, prático. Então, assim, a gente consegue desenvolver no momento que a gente está vivendo de isolamento até essa etapa. Daí para frente, esse projeto fica comprometido. Agora, projetos na área de desenvolvimento de serviço, ele é completamente conceitual, até a implementação, que é depois da ação. Então, a gente tem um projeto que foi desenvolvido durante um ano, está sendo concluído esse mês, esse que eu citei, né? O conceito de cadeira de rodas. Quando a gente começou o isolamento social em março, o projeto continuou normalmente, né? Com alguma dificuldade nessa parte de entrevistas que eu comentei, né? E na parte final também, que os cadeirantes avaliam o resultado final, mas conseguimos aí concluir, sim. Então, muitos projetos, né? É possível conduzir, sim, à distância. Ah, legal. Talvez, não Obrigado pela sei, pergunta. uma dúvida minha também, então, a parte de desenvolvimento de serviços seria algo, nesse momento, melhor de se trabalhar do que desenvolvimento de produto, onde tu precisa, muitas vezes, fisicamente estar dentro de um laboratório, né, trabalhando especificamente dentro do protótipo. Seria isso, né, Fábio? Isso mesmo, Anderson, né? O serviço tem essa vantagem, né? Ele é intangível, né? Então, o resultado dele, né, o protótipo dele é tudo virtual, tudo intangível, né? E como eu comentei, né, a área de serviço é uma área que vem crescendo, né? Estatísticas mundiais, o PIB dos países, né, tem sido mais voltados para a área de serviço, porque ainda não é uma realidade no Brasil, mas em alguns países você vê, por exemplo, né, o car sharing, né, que é o uso compartilhado de carros, né? Você vê isso como está crescendo, ou então até de bicicletas, né? Aqui no Brasil mesmo se tem, em Porto Alegre, né? A minha cunhada usa muito esse serviço lá. Ela vai para o trabalho de ônibus e volta de bicicleta. Uma bicicleta dessas alugadas, né? E deixa lá em qualquer lugar, tem os pontos específicos. Então ela não precisa comprar uma bicicleta. Ela usa o serviço de transporte. Então a área de serviço é uma área que está crescendo e a tendência é crescer mais. Então daí a importância de a gente a desenvolver serviços antecipadamente para essa área. Legal, Fábio. Bem, nós vamos chegando aqui, então, ao final da nossa live, né? Queria mais uma vez aqui agradecer ao Fábio, né, por ter aceitado o convite aqui, né, ter participado aqui desse nosso momento de conversas, né? A gente está aproveitando bem esse momento de isolamento, né, para trocar essas experiências, né, que agrega muito valor aí para aquilo que nós já temos de conhecimento. Então, fica aí meu agradecimento, né, em nome da equipe aí do NAI, né, do pessoal que compõe aí o projeto Inclui IFSC, né, agradecer o professor Fábio pela disponibilidade dele, né, e agradecer também aqueles que nos assistiram aqui, né, não esquecer que na próxima segunda estaremos aqui mais uma vez às 7 horas da noite, tá certo? Obrigado, professor Fábio, mais uma vez. Obrigado às meninas, a Jaque e a Patrícia pela interpretação, certo? Uma boa noite a todos. Obrigado. Boa noite.